Bom, nessa aula a gente vai falar sobre as operações que geram infinitos elementos. A gente já falou um pouco sobre elas na aula de introdução às construções marcadas, mas vamos lá formalizar tudo isso. Então, a primeira construção que a gente vai ver é o sec, depois a gente vai ver set, e depois a gente vai ver seq, que é a construção cíclica. Então, começar com sec. Então, o que é sec? Sec é uma sequência de objetos. E com uma sequência, a ordem importa. Então, só para manter o exemplo que a gente já viu, se a gente tiver o par 1, 2, 3, na verdade é tripla 1, 2, 3, essa tripla é diferente da tripla 3, 1, 2. Certo? Então, são 3 sequências, os elementos são os mesmos. Nos elementos, digamos, cada um deles é uma bolinha, Isso aqui é como se fossem 3 bolinhas, mas como elas são enumeradas, a ordem que elas aparecem é diferente. Então, da mesma forma que a gente construiu o sec, as sequências não marcadas, a gente vai construir sequências marcadas. Então, se a gente tem uma classe combinatória B, as sequências do B, a gente tem a sequência vazia, depois a gente tem uma sequência com um elemento do B, depois a gente tem uma sequência com 2 elementos do B, que é B vezes B, depois tem uma sequência com 3 elementos de B, e por aí vai. Então, da mesma forma que a gente teve no mundo sem marcadores, a gente vai ter no mundo com marcadores, certo? Que a função geradora correspondente, então se eu chamar essa classe aqui de A, deixa eu fazer um A que não parece uma estrela, A gente vai ter A de Z igual a 1 mais B de Z mais B de Z ao quadrado mais B de Z ao cubo e por aí vai. E, portanto, isso aqui dá igualzinho, no caso anterior, 1 sobre 1 menos B de Z. Certo? Então, no caso não marcado e no caso marcado, o sec corresponde à mesma operação, que é fazer esse 1 sobre 1 menos B de Z. Beleza? Então, essa classe é uma construção relativamente tranquila, a ordem importa, então estamos bastante claros nisso. Vamos falar do set. Certo? Um set de B, a gente vai construir mais ou menos do mesmo jeito. A gente pode ter o conjunto vazio, que continua dando epsilon, certo? Um elemento de peso 0. A gente vai ter uns conjuntos de tamanho 1, então vai ter B. E o problema começa a acontecer quando você passa a ter conjuntos com 2 elementos ou mais. Então, aqui a gente vai ter um cara que é o set 2 de B. Depois a gente vai ter set 3 de B. E por aí vai, No caso das sequências, uma sequência de 2 elementos de B são só 2 elementos de B. No caso do set, é um pouquinho mais complicado. E aí, para a gente pensar, vamos olhar quem é set 2 de B, que é o nosso elemento fundamental. Então, set 2 de B é um conjunto que vai ter 2 elementos B1 e B2, certo? Um B1 e B2 pertencentes à nossa classe B. E, além disso, vai ter uma marcação, certo? Saindo do B1 e do B2. E isso tudo vai construir uma marcação completa que vai de 1 até o peso de B1 mais o peso de B2. Certo? Então, como a gente tem essas marcações, a gente pode ter o conjunto set 2 de B. A gente pode ter um cara assim, certo?
É um conjunto com duas bolinhas marcadas. E como elas são marcadas, esse conjunto existe. Certo? Ao contrário, né, só para botar aqui um paralelo, se a gente tivesse um P7 de ponto, P7 de ponto tinha o conjunto vazio e tinha o conjunto com ponto. O conjunto com vazio tinha peso 0, esse cara aqui tinha peso 1 e acabou. Então, não existia um conjunto de dois elementos gerados a partir de um ponto. E, né, então, só para completar aqui, né, 7, 2 de uma bolinha com elemento contém esse cara aqui. Na verdade, esse é o único elemento. Né? Então, eu vou... Esse aqui é o único elemento do 7, 2 do nosso elemento primitivo. Né? Porque você só tem um elemento e você pode fazer isso. Então, isso daqui já dá uma primeira diferença entre os dois elementos. Então, e aí a gente já pode ver uma coisa interessante, né? É que 7, 2 de B é igual, ou quase igual, né? Esse sinal aqui é isomorfo, ao produto de duas cópias do B dividido por 2. E por que dividido por 2? Porque se você tem um conjunto que está no 7, 2 de B, que ele corresponde ao B1, B2, certo? É que o B1, B2, com essa marcação M1 e M2, ele corresponde a duas sequências. A sequência B1, B2, com a marcação M1, M2, e ele corresponde à sequência B2, B1, com a marcação M2, M1. Então, deixa eu botar aqui, né, que aqui você vai ter M2, M1. E aqui você tem M1 e M2 as marcações. Então, esses elementos B1 e B2 que pertencem ao B, na hora que você botar num set, a ordem que eles aparecem não importa, mas na hora que você botar num sec, eles importam. Então, é exatamente por isso que divide por 2. E para vocês pensarem, né, eu vou botar aqui a analogia, né, uma pergunta, o que aconteceria no mundo sem marcadores? Porque você está acompanhando aqui comigo e disse, por que no mundo sem marcadores não é a mesma coisa? E uma das coisas que acontece no mundo sem marcador é que você não pode botar um conjunto BB. Então, porque existe, né, o par ordenado BB, mas não existe um conjunto BB que corresponderia a esse. Isso daqui apareceria, quem sabe, num multiset, mas isso não aparece no P7. Então, para vocês pensarem um pouco a diferença, né, do que acontece quando você bota marcador e quando você não bota marcador, quando você não bota marcador, esses elementos aqui não existem. Então, é um pouco daqui também que vem a diferença do set marcado para os sets não marcados. Tanto é que os sets não marcados a gente tem o M7 e o P7. E aqui a gente vai ter um só. Tá bom? Então, pensa nisso. E outra coisa que vocês podem pensar é o que acontece com o set 3 e o que tinha, né, no P7 3, M7 3. Então, para vocês pensarem o que acontece em cada um desses casos aqui. Bom, então, de forma geral, né, se você pensou o caso do set 3, dê uma olhada, 7K de B, ou seja, um conjunto com K elementos de B, ele vai ser a mesma coisa que pegar K elementos do B, marcar todos esses casos, ou seja, fazer as marcações M1, M2, M3, mas você vai dividir por K fatorial. Por quê? Porque a ordem que esses elementos aparecem no conjunto não importa. A ordem que eles apareceriam numa sequência importa. Então, se você está vendo, né, esse B elevado a K, ele corresponde a uma sequência de K elementos do B.
Mas a ordem que esses elementos aparecem não importa. Então você divide por k fatorial. E o que é interessante é que, como todos os nossos objetos são marcados, na hora que você transformar isso num set, você automaticamente divide por k fatorial, porque todos os objetos são diferentes. Então não tem essa dificuldade de saber se o elemento é diferente ou não, né, que a gente tinha no universo não enumerado. E, portanto, né, se a gente fizer set de B, que são todos os conjuntos possíveis que você pode fazer a partir do B, né, que dá epsilon mais B mais set 2 de B mais etc. Chamar essa classe aqui de A. A série A de Z vai ser 1 mais B de Z mais B de Z ao quadrado sobre 2 mais B de Z ao cubo sobre 3 fatorial mais B de Z a quarta sobre 4 fatorial. Eu estou botando os fatoriais aqui para vocês entenderem que isso daqui é justamente exponencial de B de Z. Certo? Então, essa é uma das primeiras vantagens, né, que a gente percebe de forma bastante clara do mundo marcado, é que no mundo marcado, a operação de fazer conjuntos corresponde a uma operação funcional bem simples. Você pega a equação funcional, a expressão funcional da classe e calcula a exponencial dela. Claro que, sei lá, né, calcular a exponencial de uma função pode ser uma coisa meio difícil, mas já parece muito, muito melhor do que as expressões que a gente tinha no universo não enumerado. E aqui, de novo, eu vou pedir para você, né, se lembre qual era a expressão do P7 e multiset no caso não marcado. Opa! Marcado. Então, para você lembrar, né, fazer um exercício aqui de memória ou simplesmente reconsultar suas notas para comparar o que cada uma dessas expressões era. Então, isso aqui já dá uma primeira felicidade para a gente. A última construção que a gente vai ver é a construção cíclica, né? E o que é uma construção cíclica? Uma construção cíclica é uma coisa assim, certo? Você vai botar alguns objetos aqui. Isso funciona tanto no universo enumerado quanto no universo não enumerado, tá? Você pode ter várias coisas. Mas no universo marcado, o que é interessante é que, de novo, como todos os objetos vão ser marcados, basta você olhar a posição que um deles ocupa e você determina todo o resto, certo? No mundo não marcado, tem algumas ambiguidades um pouquinho mais complicadas, né? Você poderia pensar num ciclo desse tipo aqui, certo? Que por mais que tenha 4 elementos, todas as rotações deles são iguais. Se você marcar agora 1, 2, 3, 4, as rotações deles são iguais, mas se você tiver um objeto 1, 2, 4, 3, ele já é diferente. Então, tem algumas coisas aqui, né, a serem consideradas. Então, como é que você faz um objeto cíclico com k elementos? Você pega uma sequência de k elementos. Então, de novo, você pega um BAK. E se você vai fazer um arranjo cíclico, a única coisa que importa é a posição do primeiro, certo? A posição do segundo, do terceiro e do quarto, sei lá onde elas estão. Então, isso daqui divide apenas por k, porque é a posição do primeiro, né? Você vai fixar o primeiro e todos os outros seguem. Enquanto que num conjunto não existe posição, e enquanto que numa sequência a posição de todos importa, num conjunto cíclico, quem é o primeiro você pode escolher. Então, como você pode escolher k para serem o primeiro, você vai dividir por k. Então,
Novamente, quando você considerar todos os ciclos de B e botar isso numa classe, isso é a soma para cá desde 1 até infinito de B a K sobre K, certo? Porque não tem um ciclo de tamanho zero. E não sei se vocês estão lembrados de uma série que tenha essa cara, mas isso daqui dá a série do logaritmo, certo? Não é exatamente o logaritmo, então só para fazer um parênteses aqui, né? Quando a gente escreve log de 1 mais x, isso é x menos x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 menos x à quarta sobre 4, etc. Então essa série é uma série meio complicada. Uma série um pouquinho mais fácil é a série do log de 1 menos x. Log de 1 menos x é só trocar todos os x pelo negativo dele. Então dá menos x2 sobre 2, menos x3 sobre 3, menos x4 sobre 4, menos, sempre menos. Então isso já dá uma simplificada. E aí para finalizar, né, você gostaria de botar um menos em todo mundo. Então você vai botar menos log de 1 menos x para tirar essa menos arada toda que não é super simpática. E isso daqui é exatamente a fórmula que a gente tinha lá em cima. Então, né, a gente pode escrever isso daqui como, né, menos log de 1 menos x. Só que todo mundo sabe que menos log é log de 1 sobre alguma coisa. Então, isso daqui, na verdade, é log de 1... Opa, não é b, não é x aqui, né? É b. Log de 1 sobre 1 menos b. Então, e por que eu estou escrevendo isso? É porque, né, a graça é você botar a de z aqui. A de z vai ser log de 1 sobre 1 menos b de z. Então, de novo, né, uma fórmula relativamente tranquila para a gente. O universo marcado é sempre mais legal. Mas, finalmente, aqui a gente tem uma ideia de uma relação muito interessante. Porque a gente viu o exponencial e viu o logaritmo. Então, a gente tem uma função inversa uma da outra. Então, se a gente considerar, né, a classe que é composta da exponencial com log, ou seja, set sic b, isso é exp log 1 sobre 1 menos b, e isso tem toda a cara de ser 1 sobre 1 menos b, certo? Exp log dá 1 sobre 1 menos b, e isso daqui é sec de b. Olha só que legal. Então, se você quiser fazer uma sequência, isso é a mesma coisa que você fazer um set de sic. E um exemplo super importante disso é você pegar B, né, a nossa classe com um único elemento. Sic de B são ciclos mesmo, né? Então, sic de um elemento desse daqui, por exemplo, né, é uma coisa assim do tipo 1, 3, 2, 4. Quando você vai fazer um set disso, você vai pegar vários elementos disso. Então, set sic, você pode ter esse mesmo elemento 1, 3, 2, 4. E você pode ter um outro elemento. Só que, além disso, você pode reenumerar. Então, em vez de 1, 3, 2, 4, eu posso fazer 2, 5, 6, 8. Eu vou deixar o 7 aqui sozinho. E aqui 1, 3 e 4. Então, e isso daqui, sec, né, que está aqui do outro lado, é simplesmente um conjunto de bolinhas na ordem
que elas importam. Então, aqui poderia ser 1, 3, 2, 4. E o que a gente vê é que as sequências ordenadas que dão permutações, não é isso? Correspondem a conjuntos de ciclos, que é justamente um resultado, né, bastante famoso de matemática, que uma permutação pode ser dada pelos ciclos. Essa permutação aqui, se você ler na ordem, como é que se diz? Dos ponteiros do relógio, não é isso? Ordem mais normal, digamos assim, exceto em trigonometria. Essa permutação corresponde a mandar o 1 para o 3, o 2 para o 6, o 3 para o 4, o 4 para o 1, o 5 para o 8, o 6 para o 5, o 7 nele mesmo e o 8 de volta para o 2. Então, essa permutação aqui é decomposta nesses ciclos, certo? E a gente pode até pintar os ciclos 1, 3, 4, pintar o ciclo 2, 5, 6, 8 e deixar o ciclo do 7 sozinho. Então, 7 aqui. 1, 2, 3, 4. E esse daqui. Então, a decomposição em ciclos de uma permutação corresponde ao SEC.